Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um LEDcast. Hoje iremos falar sobre um assunto extremamente importante, interessante e técnico, que é a iluminação para atmosferas explosivas. E para isso nós trouxemos um especialista, colunista da revista O Setor Elétrico, condecorado com um prêmio internacional reconhecido IEC, e também um consultor de equipamentos e instalações para atmosferas explosivas com mais de 40 anos de experiência. Bulgarelli, seja bem-vindo. E para formar esse time incrível, nós trouxemos também o nosso Key Account da Conex LED, nosso incrível mestre Mauro Noda. Sejam bem-vindos, meninos. Bom dia. Obrigado, galera. obrigado. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Pode se apresentar. Gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Roberval Bulgarelli e tenho uma carreira de 40 anos de experiência trabalhando em refinarias de petróleo, plataformas de petróleo, terminais de combustíveis e também em plantas químicas, petroquímicas, do agronegócio, de alimentos, setor portuário, de forma que eu me especializei nesse tema sobre segurança em equipamentos e instalações em atmosferas explosivas. Além disso, como outras atividades, nós também participamos de comissões de estudos da ABNT, onde nós contribuímos para o aperfeiçoamento das normas técnicas internacionais da IEC sobre esse tema e também elaboramos as respectivas normas técnicas brasileiras aqui no Brasil pela ABNT. Genial. Muito bom, Bulgarelli. Diga, Mauro. Olá, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de poder participar no segundo podcast, LEDcast da Conex LED, né? Para quem não está assistindo, né? Meu nome é Mauro Noda, né? Sou gestor de vendas com um pouco mais de 8 anos na empresa, atuando técnica e comercialmente nesse período nas regiões do ABCD, Baixada Santista, nas grandes engenharias da capital e pontualmente em algumas cidades do interior de São Paulo. Mas, primeiramente, gostaria inicialmente de agradecer a todo o corpo diretivo da empresa, a minha gerência, ao meu setor de marketing por esta oportunidade e estar nesse segundo evento LEDcast da Conex LED. Uma honra para mim também receber esse presente justamente no mês em que estamos comemorando os 38 anos de vida da empresa. Que lindo. Bulgarelli é um amigo de longa data, de muitos e muitos anos, né, Bulgarelli? Agradeço aí também pela tua presença e poder estar participando juntamente conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço aqui pela oportunidade que a gente tem aqui de poder dividir aqui boas práticas, lições aprendidas, nivelar informações, né? De alguma maneira geral, contribuir aí com quem está nos assistindo sobre ter mais informações sobre esse assunto relacionado com segurança em atmosferas explosivas. Boa, exatamente boa. Isso, a nossa missão, levar informação, conhecimento para todos vocês aí. Então, a gente abre o nosso bate-papo. Gostaria de perguntar para você, Bulgarelli, dar uma introdução, o que é iluminação EX, sua importância, onde é aplicada. Sim. Então, esse tema, instalações em atmosferas explosivas, ela vem do fato de muitos tipos de indústrias possuírem nos seus processos a presença ou de gases inflamáveis ou de poeiras combustíveis que, em contato com o oxigênio do ar, formam as atmosferas explosivas. E isso é muito problemático, vamos dizer assim, porque caso essas atmosferas explosivas entrem em contato com uma fonte de ignição, vai haver uma explosão. E essa explosão, geralmente, ela é catastrófica, com graves consequências do ponto de vista até de perdas de vidas humanas, fora graves impactos no meio ambiente e também destruição das instalações. Sem dúvida. Não é? Então, é nesse contexto que a gente vai conversar aqui nessa oportunidade, tá? Sobre locais com esses riscos de segurança. Então, áreas onde tem a presença de atmosferas explosivas são chamadas de áreas classificadas. E aí, a gente sabendo que está trabalhando num projeto, numa instalação que tem a presença de áreas classificadas, são aplicáveis uma série de requisitos, tá? Como, por exemplo,
os equipamentos de instrumentação, de automação, de telecomunicações, equipamentos elétricos e equipamentos mecânicos precisam passar por um processo de certificação, de forma que os usuários, os proprietários desses equipamentos tenham uma confiança, uma certeza de que eles não vão representar uma fonte de ignição para essas atmosferas explosivas. Então, certificação de equipamentos é um requisito legal, obrigatório, compulsório, relacionado com áreas classificadas. Mas não é só isso. As atividades de classificação de áreas, os serviços de projeto, de montagem, de inspeção, de manutenção, também precisam atender a requisitos específicos de normas técnicas específicas, né? E, além disso, esses serviços precisam ser feitos por pessoas, por profissionais que tenham as devidas competências, os devidos conhecimentos, as devidas experiências, e também por empresas que tenham todo esse know-how, essa experiência. Então, isso é o que a gente chama de segurança em áreas classificadas. Uma série de requisitos específicos, porque, de fato, o risco existente nessas áreas é muito alto. Sem dúvida, é fundamental essa questão de segurança, a importância da certificação e principalmente da validação dessas certificações, correto? Certamente, né? As certificações precisam passar por todo um processo, né? Mesmo por parte do fabricante, né? do projeto, da avaliação do seu produto e depois, para obter a certificação, os fabricantes precisam encaminhar os seus produtos para organismos de certificação, que por sua vez vão fazer também as devidas avaliações, vão encaminhar esses produtos para laboratórios de ensaios, né? Onde os equipamentos vão passar por uma bateria de ensaios, né? Todos normalizados, todos especificados em normas técnicas, para que aí sim o produto possa ser certificado com um documento emitido por um organismo de certificação especializado no assunto, que tem como principal objetivo garantir para o usuário daquele produto que ele atendeu a uma série de requisitos técnicos, normativos e legais, então que ele é um produto seguro para instalação numa área classificada, contendo atmosferas explosivas ou de gases inflamáveis ou de poeiras combustíveis. Perfeito. Entendido. E por falar em certificação, Bugarelli, sabe, com certeza sabe, né? Eu que não sei. Quais são as principais certificações? Eu, que sou da indústria, tenho uma área de atmosfera explosiva. Quando eu vou comprar um equipamento, qual é a principal certificação que eu preciso exigir desse fabricante? O que eu preciso atender para saber que aquele equipamento realmente está adequado? Sim, os produtos que são certificados para instalação em áreas classificadas, eles possuem características específicas chamadas de tipos de proteção. Então, por exemplo, as luminárias, elas são certificadas com tipos específicos de proteção, como, por exemplo, encapsulamento em resina, né, que é o tipo de proteção EXM, ou então segurança aumentada, que é o tipo de proteção EXE, ou então proteção ótica EXOP, ou então proteção contra a ignição por invólucros para poeiras combustíveis EXT. Então, esses são alguns dos principais exemplos de proteção que são aplicáveis a luminárias para instalação em áreas classificadas. Além disso, elas precisam ter outras características, né, além dos tipos de proteção, que é o grupo para o qual elas são avaliadas e certificadas para instalação. Então, a gente tem um grupo que é específico para instalação em minas subterrâneas de carvão, outro grupo que são áreas com a presença de gases inflamáveis, outro grupo que é relacionado com a presença de poeiras combustíveis. Então, também o grupo faz parte da certificação de um produto EX, como, por exemplo, uma luminária EX. E ainda, na parte de certificação, é preciso avaliar qual é a temperatura máxima que essa
luminária pode chegar, né, no seu ponto mais quente, na sua superfície mais quente, porque isso é um risco de ignição. Se essa temperatura ultrapassar a temperatura de ignição do gás ou da poeira que está presente no local, ela pode representar um risco de ignição, de explosão. Então, também a temperatura máxima da luminária, do equipamento EX de maneira geral, também é indicada no certificado para que o usuário possa verificar se aquela determinada luminária certificada é adequada ou não para o seu caso específico de instalação. Aproveitando até esse tema, Bugarelli, o sistema de iluminação EX para atmosferas em áreas classificadas contendo a presença de poeiras combustíveis. Algo a dizer? Sim, né? Existem características específicas para luminárias EX para poeiras combustíveis. Então, você imagina um silo de armazenamento de grãos ou de farelos, ou um armazém graneleiro, ou então um elevador de canecas, uma moega, uma esteira transportadora. Perfeito. É uma área onde tem um elevado risco de explosão devido à presença de poeiras combustíveis, né? Muitas vezes na forma de nuvem, outras vezes depositada na forma de camada. Então, equipamentos EX para instalação nessas áreas de poeiras combustíveis, como por exemplo as luminárias, tem que ter também características específicas de projeto, de certificação. Dentre essas características, a gente pode citar, por exemplo, o que a gente chama de grau de proteção, que são características do invólucro, né, que vai evitar o ingresso da poeira no interior do equipamento. O tal do IP, né? É o código de proteção IP, exatamente, é o grau de proteção. Então, a gente não pode permitir que a poeira que está presente ali no ambiente da instalação do equipamento entre dentro do equipamento, ingresse no equipamento, porque o ingresso dessa poeira pode causar um mau contato, um ponto quente, até uma explosão, né? Porque ele vai entrar em contato com equipamentos, componentes energizados que estão dentro do equipamento e pode causar uma explosão. Então, o grau de proteção tem que ser elevado o suficiente para evitar esse ingresso. Tá? Então, existem normas técnicas que definem os graus de proteção mínimos dependendo do grupo da poeira combustível. Existem diferentes tipos de poeiras combustíveis também. Existem fibras, existem material particulado, existem poeiras condutivas, poeiras não condutivas, e existem diferentes grupos para isso. Então, dependendo do grupo, o grau de proteção também varia. Então, varia aí de um grau de proteção IP55, IP65, IP66. Então, grau de proteção é uma característica importante para luminárias, por exemplo, para a instalação em poeiras combustíveis. E, além do grau de proteção, tem a questão da temperatura também. Porque você imagina uma luminária que está no local com a poeira depositada em cima dela. Então, essa temperatura da máxima de superfície da luminária não pode estar acima da temperatura de ignição da poeira que está presente ali. Inclusive, existem margens de segurança que quem vai especificar a luminária, né, ou o próprio usuário, tem que calcular para ter uma boa margem de segurança, de forma que a temperatura máxima de superfície da luminária fique bem abaixo da temperatura de ignição da poeira. Então, como vocês veem, existem sim características bem específicas para luminárias para instalação em poeiras combustíveis, e tudo isso está especificado numa norma técnica, né, que o número da norma o nome é ABNT-NBR-IEC 60079, parte 31, que é o tipo de proteção EXT. Esse tipo de proteção, ele entrou como obrigatório, né, do ponto de vista compulsório, vamos dizer assim, né, de certificação dos equipamentos, em 2010, na portaria do Inmetro, que foi publicado naquele ano, né. Até então não existia a obrigatoriedade de certificação de equipamentos EX para poeiras. Então, se a gente
se tiver uma visão mais de longo prazo, não faz tanto tempo Exato, assim. Fazem só recente, 13 anos, né? Então, pensando que tem indústrias muito antigas em operação, né? Pensando na adequação, enfim, faz muito sentido. Nós temos indústrias, né, trabalhando com poeiras combustíveis há 200 anos. Nossa, então, quando eu falei que era muito tempo, eu não imaginava que era tanto assim. 13 anos é pouco tempo mesmo, né? Então, quer dizer, é a evolução, né, das normas técnicas, evolução da sociedade, evolução, amadurecimento, né, dos usuários, dos fabricantes, né, das empresas proprietárias de instalações em atmosferas explosivas, no sentido de aumentar os níveis de segurança. Sim. Então, agora as empresas estão sabendo, então quer dizer que poeira é combustível, é explosivo, tem normas sobre classificação de áreas de poeira. Então, com esse maior, vamos dizer assim, conhecimento, né, de risco, então eles partem também para exigir dos fabricantes a certificação para poeiras combustíveis. É um ótimo processo evolutivo, né, que contribui para a elevação da segurança em áreas classificadas. Sem dúvida. Interessante. E pegando o gancho de evolução, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a evolução dos equipamentos SX. Puxa vida, então é um assunto bem interessante, bem legal que a gente pode comentar, porque se a gente voltar lá para o começo dos anos 1800, né, o que aconteceu? O desenvolvimento das máquinas a vapor, tá? Que foi o que deu origem à primeira revolução industrial, a indústria 1.0, vamos dizer assim, né? Que antes disso era toda manual e começou a ser mecanizada por conta da aplicação das máquinas a vapor. Então, por exemplo, nas tecelagens, né? Aquele processo já automatizado de fabricar tecidos, né? Com base em máquinas que eram acionadas a vapor. Então, isso aconteceu no começo dos anos 1800. Agora, se a gente for ver como que é fabricado o vapor, ele é com água e a água tem que ser aquecida. Sim. E a água é aquecida por carvão. Então, houve uma grande demanda de carvão naquela época da indústria 1.0. E onde está o carvão? Está em minas subterrâneas. Então, o pessoal tinha que ir lá nas minas para trazer esse carvão para gerar o vapor, né? Aquecer a água com carvão. Então, houve também uma grande demanda por extração de carvão em minas subterrâneas. Você imagina descer numa mina subterrânea que tem 500 metros de profundidade, 1 quilômetro de profundidade, sem iluminação nenhuma, quase sem oxigênio, um ambiente extremamente perigoso, né? Então, como é que vai fazer a iluminação a 500 metros de profundidade, né? O que o pessoal tinha no começo dos anos 1800? Tinha lamparina. Né? Lamparinas. Então, descia com lamparinas lá. E o que acontece com a chama da lamparina em contato com os gases inflamáveis que estão exalando ali do carvão, né? O carvão mineral, luminoso? Uma explosão, sabe? Então, eles tinham que resolver esse problema. Como iluminar uma mina subterrânea de carvão sem causar explosão? E isso, em 1815, um cientista, vamos dizer assim, né, britânico, né, porque a Revolução Industrial começou no Reino Unido, né, ele descobriu a seguinte característica: se naquela chama da lamparina ele envolvesse com uma pequena tela metálica, a chama não passaria para fora da chama metálica. Não sei se vocês já viram isso, por exemplo, em carrinhos de pipoca, em pipoqueiros. Eles não mantêm a pipoca aquecida. Não sei se vocês viram. Eles pegam aquela chaminha ali que eles usam para estourar o milho de pipoca e colocam ali para aquecer, né, a pipoca, que já está pronta ali para vender, mas eles têm uma telinha ali por fora. Vocês já viram isso, né? Verdade. É muito interessante, né? Esse é o princípio de não deixar a chama passar para fora da telinha. Então, isso foi aplicado como um primeiro equipamento X. Tá? Isolamento da chama. O isolamento da chama, não deixar a chama passar para fora da tela e aí não tem a explosão.
certo? Então foi o primeiro desenvolvimento do equipamento X, 1815, mais de 200 anos de história. Então. Interessantíssimo, adorei. Você vê? Então, os mineiros começaram a descer lá nas minas com essa lamparina de David. Sabe o que aconteceu com a utilização dessa lamparina? Aumentou o número de explosões e aumentou o número de fatalidades. Caramba. Por quê? Porque a chama, ela queimava a telinha de metal, a telinha ela se quebrava, ela se perdia, né, oxidava, enferrujava, vamos dizer assim, e caía. E aí os mineiros tinham aquela falsa sensação de segurança. Sim. Não, mas aqui eu estou com uma lanterna, uma lamparina de David, não vai ter explosão. E aí as explosões começaram a aumentar. Mais ainda, por quê? Porque a lamparina não tinha sido devidamente mantida, certo? Tem a questão também da manutenção. Tinha a questão também do ponto de fulgor. O aquecimento, o ponto de fulgor em contato. O ponto de fulgor, né? Os gases ali que emanam do carvão, sim. Mas a questão da falsa sensação de segurança. Eles achavam que não ia explodir, mas por falha de manutenção da lamparina havia explosão. E esse foi o início do desenvolvimento de toda essa tecnologia X, né? Vamos dizer assim, 75 anos depois, em 1880, o Thomas Edison, né, um famoso cientista norte-americano, patenteou a lâmpada incandescente. E a partir daí, com uma disponibilidade de sistemas elétricos, veio a iluminação elétrica EX, né, com esse desenvolvimento, e depois veio a lâmpada fluorescente, né, 1938, desenvolvida lá pelo Nikola Tesla, e foi a evolução que houve aí em iluminação EX. Depois da lâmpada incandescente, da lâmpada fluorescente, vieram outros tipos de lâmpadas, né? Como, por exemplo, lâmpada de mercúrio, lâmpada mista, lâmpada a vapor de sódio, lâmpada de vapor metálico, né? E culminou aí nos anos 2000 com o LED, né? Que tem várias vantagens, né? Vários benefícios em relação aos outros tipos de lâmpada, e praticamente é a tecnologia atual que domina aí a iluminação em X, né? Esse é um breve histórico dessa iluminação. Legal. Puxa aí, Mauro. Então, eu até aproveitando aqui, tem uma questão que a gente também separou, que seria avaliações, né, das luminárias LED X, sobre o ponto de vista do tipo de proteção XOP, né? Equipamentos com sistemas óticos. Eu acho que essa matéria é bem legal. Muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque o que acontece com as luminárias LED e X, né? Elas se baseiam num sistema óptico, sistema de transmissão óptico, né? Que é com base no LED, né? O LED é um componente que emite radiação óptica. E não sei se vocês sabem, mas a luz também pode causar uma explosão pelo seguinte: se essa luz que emerge, né, da luminária, por exemplo, ela puder se concentrar num único ponto, que a gente chama de ponto focal, esse ponto pode chegar numa temperatura muito alta, né? Quem aqui já não brincou de colocar fogo num pedacinho de papel com uma lupa, certo? A gente mira assim a lupa, né? Eu nunca fiz, mas sempre vi bastante em desenho, né? De você direcionar com um espelho à luz para pegar fogo. Uma lente, né? Um pedacinho de papel ali, o papel pega fogo. Por quê? Aquilo foi um ponto focal que chegou numa temperatura tão alta que chegou a pegar fogo no papel. Então, essa temperatura é também suficiente para causar uma explosão numa atmosfera explosiva, né? Então, uma luminária X ela tem que ser avaliada de forma a garantir que ela não tem esse ponto focal, ou seja, ela não tem uma luz convergente, que toda luz que sai, que emana da luminária, ela é divergente, aí não vai ter ponto focal. Para avaliar esses tipos de características de sistemas ópticos, né, existe uma norma específica sobre isso, que é a norma
a BNT-NBR-EC 60079, parte 28, que trata de proteção de equipamentos e sistemas com transmissão ótica. É o tipo de proteção EXOP. Então, quando a gente está falando de uma luminária LED, sim, ela tem que passar por esse processo de avaliação que a luz é divergente, não é convergente. Então, vocês imaginem uma luminária LED, certo? Emanando luz. Então, tem que ser avaliado fora da luminária o ponto máximo que pode chegar de temperatura e de impacto dessa luz, né? Isso chama de avaliação ótica e isso é aplicável não só a luminárias, né? A todos os equipamentos óticos em geral, inclusive a LEDs que operam aí com switches óticos, conversores eletroóticos, fibras óticas, né? Mas as luminárias LED também. Diz aí a importância, né, de você ter essa certificação, principalmente quando se trata de EX, né? Você também ter essa segurança que essa luminária foi certificada dentro das características, né, de segurança. Certamente, né? O usuário não precisa saber de tudo isso, né? Mas o fabricante precisa saber. Sim. Nós somos corresponsáveis por isso, sem dúvida nenhuma. O organismo de certificação também precisa saber que tem que fazer essa avaliação. O laboratório sabe disso, sabe que tem que fazer as avaliações e os ensaios necessários. Então, todo esse pessoal trabalhando junto, né, com base em todo esse conhecimento normativo, técnico, legal, vai fazer com que seja colocado no mercado um produto certificado. Sim. Produto EX com seu respectivo certificado de conformidade, que é um documento que fornece, proporciona ao seu usuário, né, do equipamento, uma empresa aí que tem atmosfera explosiva, uma confiança, uma segurança que o equipamento é seguro, não vai causar uma fonte de ignição de uma atmosfera explosiva. Excelente. Essa é uma Mauro. Vamos lá. Aproveitar mais uma, né? Eu estou adorando isso, Mauro. Então, tem uma aqui, Garelli, que são os benefícios, né? E a gente também temos que colocar, que seria as características, né, e benefícios da iluminação com base em LED para as instalações industriais em atmosferas explosivas. Acho um tema bastante legal também. Certamente, né? A iluminação LED trouxe benefícios de uma maneira geral, né? Mas também especificamente para atmosferas explosivas, no sentido de que, como nós falamos, antes do LED teve vários outros tipos de lâmpadas, né? Desde a incandescente, a fluorescente, vapor de sódio, vapor metálico, mista e tantos outros tipos, né? Vapor metálico, e que consumiam uma energia muito maior do que o LED, né? O LED ele tem uma eficiência energética maior e por isso ele consome menos energia. Então, isso é importante em áreas classificadas. Quanto menor a energia, menor é o risco de centelhamento. Sem falar também, Bugarelli, a questão da instalação em termos de cabeamento, né? Porque me parece que o cabeamento também seria uma questão de custo, né? Porque você teria que ter um cabeamento com bitolas maiores, e no caso do LED não há essa necessidade. Sem dúvida, né? Na medida em que a gente tem equipamentos que consomem menos energia, então a potência é menor, a corrente é menor, a infraestrutura tem que ser adequada para essa potência menor. Então, os cabos podem ter seções nominais menores em relação ao que era antes, né? Então, tudo isso veio aí melhorando, né, os requisitos de eficiência energética, de qualidade, de consumo, os requisitos técnicos, também. A durabilidade. Quando a gente fala de iluminação LED, né, inclusive para a atmosfera explosiva, a gente fala muito da questão da eficiência energética. Consome menos e isso é importante. Sem dúvida que é, né? Consumo menor de energia. Mas quando a gente fala de outras características, como, por exemplo, a vida útil, né? Uma lâmpada tradicional, vamos dizer assim, durava 6 meses. Uma lâmpada LED dura anos, certo? 5 anos, 10 anos. Então, a questão da durabilidade traz os benefícios de redução de custo de manutenção. Porque para você subir num local, né, onde está a luminária, para chegar lá e trocar uma lâmpada, né, você precisa botar uma escada, você precisa montar um andaime.
E fazer um andaime numa indústria, numa área classificada, custa muito mais do que o custo da luminária. Então, na medida em que não precisa mais montar esse andaime com frequência, né, vai montar um andaime somente a cada 5 ou 10 anos, né, e não a cada 6 meses, a redução do custo de manutenção é uma das características mais significativas dos benefícios do LED. Tá? E, além disso, tem a questão também de, por ter um consumo menor, toda a parte de infraestrutura proporcionalmente também é menor. Então, você imagina um transformador que vai alimentar um sistema de iluminação. Ele é muito menor porque o consumo é menor. Um no-break que vai alimentar um sistema de emergência, de iluminação de emergência. Ele pode ter um porte muito menor porque o consumo é menor. A bateria do no-break, a bateria do sistema de iluminação de emergência em corrente contínua, ele é muito menor porque o consumo é menor. Então, são vários benefícios, né, trazidos aí pelo LED. Mas eu destacaria aí a redução do custo de manutenção, que foi dramática, certo? Quando a gente vê numa plataforma de petróleo que tem milhares de luminárias, antigamente, né, vamos dizer assim, né, fluorescentes, e a quantidade de lâmpadas que precisava trocar por dia, né, porque as lâmpadas fluorescentes tinham lá a sua vida curta, vamos dizer assim, em relação ao LED, esses ganhos são incríveis, tá? São bem perceptíveis mesmo. Sim. Muito. Eu queria pegar um gancho falando em montar andaime, na troca de lâmpada, enfim. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre manutenção das luminárias EX. A importância, quais são as principais dificuldades que existem hoje, os equívocos que é cometido. Sim. Então, uma coisa importante que a gente está aqui, né, para nivelar essa informação, que não é só a questão de comprar o produto certificado, né? Isso a gente não discute mais, certo? É uma lei, né, uma norma, um requisito legal, compulsório, obrigatório. Então, a gente vai comprar o produto certificado, isso a gente vai. Mas a segurança das instalações não depende só de comprar o equipamento certificado, porque se ele não é devidamente instalado ou devidamente mantido, ele acaba perdendo as suas características de proteção. Lembrando lá da luminária de David, certo? Que pensava que era mais segura, mas se mostrou que não era por falha de manutenção. Então, vocês entendem a importância da manutenção dos equipamentos em atmosferas explosivas? Quanto tempo uma luminária vai ficar mantida numa área classificada? Não é por pouco tempo, certo? Pode ser meses, pode ser anos, ou quem sabe décadas, né? Sim. Em função aí da vida útil dos LEDs, né? Você imagina uma luminária instalada durante 10, 15, 20 anos em áreas classificadas. Como que a gente vai ter uma confiança que as nossas instalações estão seguras com aquela luminária já instalada lá há tanto tempo? Então, para isso é a importância da atividade dos serviços de manutenção, né? Precisam haver programas de manutenção preventiva, de manutenção preditiva, atendendo aos requisitos dos fabricantes, que nos seus manuais de manutenção diz o que tem que ser feito preventivamente nos seus equipamentos, né? Então, manutenção é uma das atividades mais importantes que a gente tem que destacar para manter a qualidade, a proteção dos equipamentos e a segurança das áreas classificadas. Então, por exemplo, grau de proteção, evitar ingresso de água e poeira no interior das luminárias, aqui no caso, né? Isso é importantíssimo. Então, as gachetas, os O-rings, as juntas de vedação, com o tempo, elas perdem as suas características, né, de elasticidade, de vedação. Naturalmente, isso vai acabando se desgastando. Com a temperatura, variação da temperatura, né, dias muito quentes, outros dias muito frios. Então, vamos dizer assim, essas variações térmicas, né, elas fazem com que as juntas de vedação, os O-rings, né, as gachetas, percam as suas características de vedação. Então, por isso, precisa haver esse programa de manutenção para que, periodicamente, essas juntas sejam avaliadas e substituídas no caso de necessidade.
Caso contrário, se essa manutenção não for feita, a junta vai estar ressecada, vai estar quebrada, né? Vai estar até mesmo faltando, e aí por ali vai entrar água, vai entrar poeira, e vai fazer com que a luminária que foi originalmente certificada não perca a sua certificação, mas perca as suas propriedades de proteção, de segurança. Tá? E aí, novamente, aquela questão da falsa sensação de segurança. Eu comprei luminária certificada, então a minha instalação é segura. Então, é um ponto importantíssimo que eu gostaria de ressaltar aqui para os colegas que estão nos vendo. Tá? Não é só a questão da compra do equipamento certificado, é também a questão de fazer a montagem correta, a inspeção periódica correta, a manutenção correta. No caso, a instalação, a montagem, então, num momento em que der um defeito, fazer uma recuperação correta. E para isso a gente precisa de pessoas, certo? Eu ia chegar Quem nesse faz ponto, a tudo importância isso? da capacitação desses profissionais que lidam nessas Justamente. áreas. Isso tem tudo a ver com a manutenção, certo? Porque quem vai fazer manutenção são colegas, são pessoas, né, que trabalham em áreas classificadas. Então, esse pessoal não precisa ter qualificação, não precisa ter treinamento? Lógico que tem, tá certo? Eles precisam saber o que tem que fazer e como fazer, né? Então, precisa ter qualificação, precisa ter treinamento, precisa ter experiência, precisa ter conhecimentos, precisa ter competências, né? Esse conjunto de qualidades a gente chama de um profissional competente. A gente precisa ter profissionais competentes trabalhando na área de manutenção. Não só a manutenção, em todos os outros serviços em áreas classificadas. A montagem, a instalação, Desde a a inspeção. especificação do projeto, né? Hoje nós entramos aqui, Isso, olha, nos requisitos isso. de especificação técnica e de projeto para equipamentos e sistema de iluminação EX. Tudo tem a ver. Isso é o que a gente chama do ciclo total de vida das instalações em atmosferas explosivas, que vai muito até antes da especificação. Porque para um projetista fazer uma especificação de uma luminária, por exemplo, né, ele precisa saber se a área é classificada ou não, certo? E isso não é o fabricante que vai dizer, né? Deixar claro. Deixar claro que não é o fabricante que tem que fazer isso. Quem tem que fazer essa avaliação de risco, né, de classificação de áreas, é o proprietário da instalação. Tá? Ele pode até contratar uma empresa especializada para fazer isso para ele, mas isso não o exime da sua responsabilidade de segurança. Então, é a questão da classificação de áreas, da elaboração dessa documentação de classificação de áreas. Depois da existência dessa documentação, é que o projetista vai poder especificar o equipamento correto, de acordo com gases inflamáveis ou poeiras combustíveis que estiverem lá, né? Que são os grupos, né? São a questão das zonas, que é relacionado com as probabilidades da presença da atmosfera explosiva, a questão da temperatura de ignição dos gases ou das poeiras. Então, essa é a atividade de especificação, que vem depois da atividade de classificação de áreas. Então, isso faz parte do ciclo total de vida, não é só a questão de comprar o equipamento X. Porque depois que o projetista especificou a luminária, aí sim, ele vai no mercado, né, faz lá uma cotação e compra o produto certificado. Mas, novamente, a segurança não termina aí, porque depois esse produto vai ser montado, vai ser instalado no campo. E, novamente, precisamos de pessoas qualificadas, treinadas, competentes, né? Experientes. Qualificadas, com certeza. Ou seja, competentes. Né? Ou seja, não é só o projetista, não é só o montador, não é só o pessoal de manutenção, é o pessoal que faz as inspeções periódicas também, o pessoal que faz a recuperação. Todas essas atividades a gente chama de ciclo total de vida, ou seja, se uma instalação X tem 200 anos, é preciso cuidar dessa segurança durante os 200 anos. Né? Não é só comprar o equipamento X e achar que a segurança está garantida por causa disso, certo? Como capacitar esse pessoal, Garelli? Onde? Como capacitar esse pessoal que está envolvido diretamente nessa questão de montagem, de instalação? A questão de a gente ter um pessoal competente, isso é fundamental, porque isso vai nos dar uma confiança
de que os serviços estão sendo feitos de uma maneira correta. Tá? Como que a gente vai saber se o serviço está de uma maneira correta ou não? Porque existem normas específicas sobre esses serviços. Uma norma de montagem, uma norma de especificação técnica, uma norma de manutenção, outra norma de inspeção, outra norma de recuperação. Então, o que tem que ser feito, a gente sabe. Isso está dito nas normas. Agora, se isso vai ser feito ou não de uma maneira correta, aí a gente precisa de ter esse pessoal competente para a gente ter essa confiança de que, de fato, as nossas instalações estão conformes, vamos dizer assim, né? Está conforme os requisitos do fabricante, está conforme com os certificados de conformidade, estão conforme com as normas técnicas, estão conforme com os requisitos legais. Existe treinamento para isso, para você fazer com que essa pessoa, esse profissional seja capacitado ou tenha um tipo de um diploma com esse tipo de a nível de competência? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a questão do conhecimento desse pessoal é fundamental para que a gente possa considerá-los como competentes, né? Não somente a qualificação. Esse pessoal precisa ter passado por um curso técnico, até um curso superior, né? Dependendo aí da sua atividade, mas ter a sua qualificação. Mas, assim, ninguém nasceu sabendo, tá certo? Esses detalhes específicos de atmosfera explosiva. Então, como tornar uma pessoa conhecedora desses requisitos? Precisa, além da qualificação, ter treinamentos específicos sobre isso, né? É um projetista, é um montador, é um inspetor, é um mantenedor, é um reparador. Precisa ter cursos específicos sobre isso, né? Aí a pessoa vai ter conhecimento de como fazer os serviços corretos de acordo com as normas, porque nos treinamentos se aprende os requisitos normativos, né? Mas isso não é suficiente, porque para uma pessoa ser competente, vamos dizer assim, ela precisa ter experiência. Então, não basta fazer um treinamento, tá, de 1 mês, 2 meses, que vai tornar uma pessoa experiente, né? Um requisito mesmo de experiência está na faixa aí de anos, tá certo? Uma pessoa precisa trabalhar, por exemplo, 3 anos numa área de manutenção e X para ser considerado como um profissional experiente em manutenção e X. Né? Porque manutenção, projeto, montagem não são para pessoas novatas. Ninguém nasceu sabendo, né? Mas se eu não sei como fazer uma montagem, eu não posso fazer uma montagem. Eu tenho que aprender a fazer montagem. Então, eu vou trabalhar com um profissional experiente e vou aprender, né? Já fiz o meu treinamento, já tenho minha qualificação, sei o que fazer, mas não tenho experiência. Sim. Então, eu vou trabalhar junto com profissionais experientes que eu vou ganhar essa experiência. Então, depois que eu tenho essa experiência, né, esses conhecimentos, esses treinamentos, essas qualificações, aí sim eu já poderia, né, me considerar um profissional experiente, competente, vamos dizer assim. Sim. Mas existe uma forma de evidenciar essa competência, que é a certificação. Como um fabricante evidencia que o seu equipamento atende aos requisitos normativos e legais? Não é através da certificação? Sim. O que é a certificação? É a análise com base numa norma técnica. Isso não vale só para um produto, para uma luminária, por exemplo, vale também para uma pessoa. Então, um montador tem que evidenciar que conhece a norma de montagem e que é experiente, é competente em fazer montagens. Então, esse é um processo também de certificação. Sim. Ou seja, essa pessoa se inscreve junto a um organismo de certificação de competências pessoais, demonstra lá de uma maneira, vamos dizer assim, documental, toda a sua qualificação, todos os treinamentos que já passou, as experiências que tem, os conhecimentos, os trabalhos onde já atuou, e mostra então que tem essa parte de competência, né, sob o ponto de vista documental. Certo. Então, passada essa primeira etapa, a pessoa vai ser submetida a exames. Né? Os produtos EX não são submetidos a exames, Sim. a ensaios em laboratório, vamos dizer assim. As pessoas também são submetidas de uma maneira similar a exames teóricos, a exames práticos. E aí sim, de uma maneira mais prática, vamos dizer assim, ela vai evidenciar ali para o organismo de certificação de pessoas que ela é uma pessoa competente.
E aí, passando por esse processo de certificação, ela vai ganhar um documento chamado certificado de conformidade, ou seja, é uma pessoa certificada, é uma pessoa competente. Essa pessoa vai proporcionar a uma empresa para a qual ela trabalha uma confiança de que os serviços vão ser feitos de maneira correta, porque ela é uma pessoa experiente, ela é uma pessoa que fez seus treinamentos, é uma pessoa que passou por todo esse processo de avaliação. Então, é uma pessoa que proporciona a devida confiança. E, além disso, da mesma forma como os equipamentos, os certificados possuem prazos de validade. Vocês não precisam recertificar os seus equipamentos periodicamente. Sim. As pessoas também, porque as pessoas elas podem, vamos dizer assim, perder os seus conhecimentos. Elas podem, não por falta de atuação numa determinada área, elas podem perder os seus conhecimentos, elas podem ficar desatualizadas em relação às normas. Até porque as coisas são muito dinâmicas, né? Tudo evolui, enfim, muda um monte de coisa no meio do caminho. Você precisa estar sempre se atualizando. Nós, como profissionais, sem ser da... Porque também os equipamentos eles também se alteram, eles se modificam, né? Então... Exatamente, as normas se modificam, os tipos de proteção se modificam, e a montagem pode modificar, e a manutenção pode modificar. Então, um profissional competente, certificado, ele também passa por um processo de avaliação periódica por parte do organismo de certificação que o certificou, de forma a evidenciar que a pessoa continua na área, continua trabalhando, continua experiente, continua atualizada. Então, são características importantes da certificação das competências pessoais que, assim, de uma maneira bastante satisfatória, né, a gente vê que muitas empresas, né, não só no Brasil, mas no exterior também, estão incluindo nos seus requisitos contratuais a exigência de certificação de competências pessoais das pessoas que serão alocadas pelas empresas contratadas. Sim. De uma forma de ter essa confiança de que os serviços vão, de fato, ser feitos de uma maneira correta, adequada, né? Atendendo às normas, né? Ou seja, que vai ter as instalações conformes e as instalações vão estar seguras. É um processo muito dinâmico, né? Muito positivo que a gente está passando, de não focar somente no equipamento EX, na certificação do equipamento EX, focar também na certificação das pessoas com essa visão aí de mais longo prazo, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente chama do ciclo total de vida das instalações. Sim. Um equipamento certificado instalado de uma forma correta, incorreta não resolve nada, né? Isso mesmo, essa é a ideia. Mas, por exemplo, uma luminária com uma lâmpada incandescente, né? Não existem mais lâmpadas incandescentes no mercado, a sua fabricação está proibida, né? Então, o que fazer nesses casos, né? A isso se chama de modificação, porque vai ter que modificar aquela lâmpada original por uma outra lâmpada que não foi prevista no certificado do equipamento. Tá? Então, isso é uma modificação. E existe uma norma que trata especificamente desse assunto, né? A norma ABNT-NBR-EC 60079, parte 19, que trata de serviços de reparo, revisão, recuperação e modificação dos equipamentos. Então, o equipamento precisa ser modificado. Onde que a gente tem essa referência, essa orientação? Nessa norma, né? Então, o que essa norma fala? Basicamente, precisa fazer modificação? Ok. Recorre ao fabricante. Né? Pergunta para o fabricante, estou com essa dificuldade aqui, esse seu componente aqui, dessa sua luminária, não tenho mais no mercado, né? Para substituir. O que eu faço? Então, o fabricante seria como o melhor conhecedor do produto, né? Afinal de contas, ele que fabricou, projetou o seu equipamento, a melhor fonte de orientação para o proprietário do equipamento. Olha, então, você me devolve a luminária aqui, eu vou fazer uma modificação, né? Vou fazer uma avaliação, e aí eu te retorno a luminária já modificada com a sua devida documentação. Então, isso é uma forma de fazer uma modificação do equipamento. Mas a norma parte 19, ela apresenta outras formas também de fazer
modificação. Você imagina que eu tenho uma determinada luminária, uma lâmpada incandescente, e não tenho mais a lâmpada, então preciso recorrer ao fabricante. Mas o fabricante não está mais no mercado, ele saiu do mercado. É uma pergunta Acontece. que justamente acontece. Você conhece fabricantes de equipamentos de X que já saíram do mercado? Que a gente comprou muitos equipamentos e infelizmente eles não estão mais no mercado. Eu conheço. Não acontece? Acontece. Então a gente não tem mais como recorrer ao fabricante para eles nos dar esse suporte. Então o que acontece? A modificação continua sendo uma responsabilidade do proprietário. Então ele pode fazer essa modificação, a norma 19 permite que o usuário proprietário faça a modificação, mas de acordo com critérios muito rigorosos, muito específicos, ou seja, vai trocar uma lâmpada por outra, mas isso tem que ser avaliado sob o ponto de vista técnico, quais são os possíveis impactos, né, de segurança no equipamento modificado, porque o objetivo dessa norma, parte 19, é manter o equipamento seguro após ele ter sido modificado, de forma que o certificado original possa ser considerado ainda válido. Tá? Então, se uma pessoa fizer essa avaliação, conforme está lá na parte 19, avaliando todos os impactos possíveis de uma modificação de uma lâmpada, por exemplo, ou um reator, um ignitor, um driver, seja lá o que for, tá? A pessoa tem que escrever no seu relatório técnico tudo que foi avaliado, de forma a considerar que o equipamento, depois da modificação, continua seguro, e esse profissional é chamado de profissional responsável. Tá? Ele vai assinar esse relatório, assumindo a responsabilidade do equipamento continuar seguro mesmo após a modificação. Esse relatório tem que ter um número. Esse número tem que ser incluído no sistema de documentação técnica do usuário, do proprietário, né? Lá no seu dossiê, lá no seu prontuário, de forma que isso seja uma informação rastreável. Tá? E, além disso, o equipamento modificado, o equipamento reparado, tem que possuir uma marcação adicional, que é a letra R. R de reparo, R de revisão, R de recuperação. Essa letra R pode estar dentro de um quadrado ou dentro de um triângulo. Se ela estiver dentro do quadrado, significa que foram atendidos todos os requisitos da documentação técnica e certificação do fabricante. Mas muitas vezes o certificado também não está disponível, o fabricante não está disponível, né? Então, como fazer essa recuperação? Com base nas normas técnicas dos tipos de proteção que foram aplicados ali na fabricação e certificação do equipamento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma modificação de uma luminária de segurança aumentada. Então, eu tenho que conhecer a norma de segurança aumentada para ter certeza que aquela modificação continua atendendo aos requisitos da norma de segurança aumentada. Já é uma boa base técnica, certo? Atendendo às características do tipo de proteção do equipamento que está sendo modificado. E aí, nesse caso, o R dentro de um triângulo, do triângulo. Tá? De qualquer forma, o número do relatório mais essa letra R com um quadrado ou triângulo, ela tem que fazer parte de uma plaqueta, e essa plaqueta tem que ser colocada no invólucro como uma marcação suplementar, complementar à marcação original. Então, eu vejo lá uma luminária, vejo uma letra R num triângulo e vejo um número do relatório, aí eu tenho que ter no meu prontuário, né, a rastreabilidade daquele relatório para se ter um rastreamento, né, de tudo que foi feito para analisar que aquela luminária continua segura após aquela modificação. Então, a primeira opção é consultar o fabricante, a segunda opção é o próprio proprietário fazer isso, mas tem que ter uma pessoa técnica, né, competente, uma pessoa responsável que vai assumir a responsabilidade por isso. E existe ainda uma outra possibilidade, que é o proprietário mandar esse equipamento para uma oficina de serviço de reparo, revisão e recuperação. Que já tem essas oficinas de reparo, já, né? Temos, já existem quase, no presente momento, tá? Quase 100 empresas de serviços de reparo, revisão e recuperação de equipamentos de X, empresas brasileiras, certificadas no Brasil por organismos de certificação brasileiros, com base nessa norma parte 19. E eles podem emitir essa recertificação com essa nova inserção de algum produto
nesse caso, o Google LED? Isso não é uma recertificação. Recertificação é submeter o equipamento a uma nova certificação, correto? Ok. Então, manda num organismo de certificação, que vai mandar para um laboratório, vai fazer todos os ensaios novamente. Isso é recertificação. Certo. Nesse caso, a gente não está falando de recertificação, a gente está falando de uma modificação com base num relatório técnico que vai mostrar que aquelas modificações atendem no R no quadrado à documentação, né, do fabricante, ao certificado do fabricante, ou, no caso do R no triângulo, as normas técnicas dos tipos de proteção. Sim. Isso é relatório técnico, isso não é recertificação, isso é uma modificação. E então essas oficinas, né, quase 100 em 14 estados do Brasil, também têm essa competência. Eles fazem isso, vamos dizer assim, todo dia, eles trabalham só nisso, essa é a área deles. Não é fazer a fabricação dos equipamentos, é fazer o reparo, a revisão, a recuperação, eventualmente, se necessário, a recuperação. Então você manda o equipamento a ser recuperado para uma oficina certificada, eles lá têm os seus profissionais competentes, né, os seus profissionais responsáveis que vão fazer a modificação necessária, vão embasar isso do ponto de vista técnico no relatório e vai ter um número esse relatório e isso vai ser colocado numa plaqueta de marcação adicional no equipamento X. Entenderam? Isso é a forma correta de se fazer as coisas, por proprietários conscientes, por profissionais competentes, certificados, por empresas competentes e certificadas. Na prática, infelizmente, né, a teoria é diferente, certo? Um pouco indevidamente. Não deveria ser, mas é. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente pode ver, né, de uma maneira muito errada, muito incorreta, que por falta de informações, profissionais fazem serviços incorretos. Né? Então, a revelia do fabricante, a revelia das normas, a revelia de organismos de certificação, a revelia de oficinas de certificação certificadas, de recuperação certificadas, eles fazem a modificação, é tão simples, né? Tirar uma lâmpada LED, né, com rosca E27, por exemplo, né? Lembrando lá do nosso mestre Edison, né, de 200 anos atrás, trocar por uma lâmpada de LED E27, tá certo? Mas com base em que requisitos técnicos? Com base em que avaliação? Né? Com base em que um técnico, né, um profissional avaliou aquilo como sendo correto, né? Então, isso a gente chama de falta de informação, falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de experiência, falta de conhecimentos ou de competências, né? Falta de certificação. É esse tipo de profissional que a gente espera encontrar na indústria. É esse tipo de profissional que está sendo alocado, né, nas indústrias. Certamente não, a gente precisa evoluir muito nessas áreas. Por quê? Se um equipamento modificado X, né, produzir algum efeito, como por exemplo funcionar como uma fonte de ignição e causar uma explosão, um acidente catastrófico, com perda das instalações, danos ao meio ambiente, perda de vidas humanas, essas pessoas que não têm essas informações, esses treinamentos, essas experiências, essas competências, vão ser chamadas, sob o ponto de vista legal, a responder porque não atenderam a requisitos técnicos, porque não atenderam a requisitos normativos, porque não atenderam a requisitos legais. Foi por falta de informação? Foi por simples imperícia? Ou pior, ou eles sabiam sim que tinham que fazer a avaliação e não fizeram? É mais grave ainda, isso se chama negligência. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com profissionais, né, competentes, com profissionais certificados, para a gente ter essa confiança de que os serviços estão sendo feitos de uma maneira correta e as instalações estão corretas também. Serviços de recuperação, modificação, é só um exemplo, tá? Mas nós temos os outros serviços também, desde a classificação de áreas, até a especificação dos equipamentos, até o projeto, montagem, comissionamento, inspeção, manutenção, auditorias, certo? Inspeções, tudo isso tem que ser executado por pessoas competentes. Ok, doutora, não, bem
bem claro, né? Bem eu acho que se a gente conseguir alcançar pelo menos uma parcela aí desses profissionais que talvez não tenham essa informação, eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Espero que, acho que o recado foi muito bem dado. Sim, mas a gente está nesse processo de evolução, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que levar os níveis de segurança, a gente tem que levar os níveis de conscientização dos profissionais, para que sejam alocados profissionais devidamente competentes, né? Até mesmo certificados, né? Para ter essa confiança de que os serviços vão ser feitos da maneira correta. Tudo é uma evolução, tudo é uma questão de aprendizado, questão de conscientização, né? Dos riscos e evolução, o mundo todo é assim, a gente tem que evoluir assim também. Aproveitando, né, essa parte de evolução, né? Estou muito curioso também aí de você me falar sobre algumas coisas sobre as novas tendências e tecnologias aí, o que você enxerga, o que você vê para o futuro, principalmente na parte X, né? Eu acho que também é um tema que a gente já está aqui abordando, pela tua experiência, né? Que a gente também está muito curioso em saber. Né? A evolução inexorável da tecnologia. Não adianta a gente querer lutar contra a tecnologia, certo? Ela vai evoluir. O que nós temos como opção é evoluir junto com a tecnologia ou não. Se uma indústria, uma empresa não evolui com base em tecnologia, ela vai ficar tecnologicamente desatualizada, muito provavelmente ela vai perder suas características de competitividade, né? Até mesmo por obsolescência. Então, as empresas, para se manterem competentes, atuantes e ativas e competitivas no mercado, elas têm que se atualizar, né? Aqui a gente vê que essa empresa, né, que a gente está tendo a oportunidade de estar hoje aqui, é uma empresa que investe em tecnologia, investe em melhorias dos seus produtos, com base em novos tipos de proteção, em fazer equipamentos que combinam, né, diferentes tipos de proteção no mesmo equipamento, né, saindo de técnicas tradicionais de fabricação, né, que eram feitas há algumas décadas atrás, mas incorporando aí novos tipos de proteção, novas tecnologias, que têm como principal vantagem, principal benefício, sob o ponto de vista dos usuários, que é a facilidade de montagem, facilidade de manutenção, facilidade de inspeção. A tecnologia também contribui para isso. Mas, sob o ponto de vista específico de iluminação, a gente pode ver como novas tecnologias que estão vindo por aí, né, depois de toda essa revolução que foi o LED, é a questão do LED laser, certo? Ou mesmo da iluminação à base de laser. O laser ainda tem uma eficiência energética maior do que o LED, sabe? Então, iluminação laser está mais do que num estágio de pesquisa e desenvolvimento, já está num estágio de aplicação mesmo, tá? Então, já existem, por exemplo, carros com faróis laser, com uma potência menor, mas que ilumina muito mais do que um farol LED. Né? Nossa! Então, essa para mim é nova. Para mim também, eu passava. Laser. É laser, né? Claro. E lâmpada laser não é tão comum? Vocês já viram a gente brincava quando eu era laser point? Sim. Laser point aqui do PowerPoint, sim. Não é laser, Sim. aquilo não é uma luz. Sim. Só que é a aplicação desse laser sob o ponto de vista específico de iluminação mesmo, né? Não é o feixe laser, né? Não é o ponto, né, de iluminação. É a iluminação do ambiente, de um equipamento, né? Então, já existem carros que já estão operando, né, sendo produzidos com faróis a laser. Tá? E existem também dispositivos muito simples, com potências pequenas, da ordem de 2 ou 3 watts, tá? Muito baixa potência, né? Sim. Que são capazes de iluminar grandes áreas a centenas de metros de distância por ter utilizado a luz laser, que é uma luz também assim, de muita eficiência energética. Então, luz laser é uma nova tecnologia que está vindo aí, né? Vamos dizer assim, não está do ponto de vista totalmente aplicável ainda, né? Nem na parte industrial, nem na parte X, mas o LED também não era alguns anos atrás, agora é, tá certo? Sim. Então, é a evolução inexorável da tecnologia, tá?
E especificamente sobre luminárias e iluminação, mesmo em áreas classificadas, o que a gente prevê que vem aí é a iluminação inteligente, né? Essa questão da integração, da internet das coisas, né? Das redes de comunicação, sistemas de automação. As luminárias vão ser integradas também nesses sistemas de automação. Então, para que iluminar tudo ao mesmo tempo, durante todo o tempo, né? Você vê uma indústria toda acesa, toda ligada, toda iluminada. Precisa disso. Os operadores precisam daquela iluminação durante todo o tempo, em todos os lugares. Então, seria uma abordagem do tipo a iluminação que a gente precisa, no momento que a gente precisa, no local que a gente precisa. Então, vão haver aí sensores interligados com o sistema de automação que vêm onde a gente está indo, onde a gente está nesse ambiente agora, a gente precisa de uma boa iluminação e tudo isso vai ser controlado de uma maneira inteligente, né? De forma que a gente tenha uma iluminação até de melhor qualidade com essa iluminação não inteligente que a gente tem hoje, né? E com, certamente, melhores níveis, né, de consumo de energia, e eficiência energética, né? Custo também vai envolver, Custos, com certeza. né? Então, são evoluções, tendências tecnológicas aí na área de iluminação, também aplicáveis para a área X. Bacana, Bugarelli, bacana. Eu não vou passar esse recado para ninguém, eu vou deixar só a última pergunta aqui, essa questão para a gente, né? Principalmente iluminação em laser, pô. Fantástico, fantástico. Bom, e tem aqui uma última questão, né, Bugarelli, que eu acho também que seria legal, seria a abordagem da segurança dos equipamentos e das instalações EX ao longo do seu ciclo total de vida. Certo. Basicamente é para isso que eu estou aqui, tá certo? Para passar essa mensagem de que a gente precisa combater um determinado mito que existe no mercado. O mito é o seguinte: eu já comprei meu equipamento X com certificado em metro, então está tudo bem. Estou bem. Tá certo? Então, pelo que a gente teve a oportunidade de conversar aqui, eu tentei mostrar para vocês que isso não é suficiente. É muito mais que isso, né? É mais do que isso. Tá? Então, o que a gente pode ver, né, na prática é que a certificação dos equipamentos de instrumentação, de automação, de telecomunicações, elétricos e mecânicos é insuficiente para garantir a segurança das instalações de atmosferas explosivas. A gente precisa evoluir com relação a esses conceitos. Não ficar na questão da certificação somente dos equipamentos, mas também exigir a questão da certificação das pessoas, né, de forma que elas possam evidenciar que são competentes, e também da certificação das empresas, dos serviços que prestam esses serviços em áreas classificadas. Serviços de classificação de áreas, de especificação técnica, de projeto, de montagem, de comissionamento, de inspeção, manutenção, recuperação, as auditorias. As empresas que executam ou supervisionam ou fiscalizam esses serviços também precisam ser competentes. Se a gente seguir nesses caminhos, a gente vai ter uma continuidade da segurança das instalações ao longo do tempo. Tá? Então, uma refinaria que está operando aí há 150 anos e vai continuar operando por mais 150 ou 300 anos. Como que a gente garante essa segurança, certo? Com foco nesse ciclo total de vida das instalações, né? Ou seja, serviços que são continuamente executados de maneira correta por pessoas competentes, certificadas, por empresas competentes e certificadas. Né? Esse é um foco que eu entendo como sendo correto para a gente chegar no nosso objetivo, que é a elevação da segurança das instalações de atmosferas explosivas. Ou seja, se eventualmente houver uma perda de contenção por parte dos equipamentos de processo, né, um vazamento de um gás inflamável, um vazamento de uma poeira combustível, né, que os equipamentos EX não sejam uma fonte de ignição, porque eles foram devidamente especificados, devidamente montados, devidamente inspecionados periodicamente, né, devidamente mantidos. Né. Isso é uma abordagem adequada. Legal, bacana, Bugarelli. Então, chegamos ao nosso final do podcast, é o segundo evento, né? Espero que o pessoal que
vai nos assistir gostem dessa apresentação, né? Desse nosso bate-papo. E venham mais, né? Outros podcasts também. Virão, Mauro, virão. Vida longa, nosso Ledcast. Que estiver nos assistindo, que deixe seu joinha, deixe seu like. Olha que moderno, gente. E já aproveitar, Bugarelli, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra para mim e também para a ConexLed receber você como um grande amigo que a gente já é de longa data. E, puxa vida, eu espero que também, né, você poder deixar um recado se alguém quiser fazer algum tipo de consultoria ou quiser te fazer algum tipo de consulta, você poder deixar a tua mensagem. Nesse momento eu gostaria só de agradecer muito, né, ao convite aí, né, da Larissa, aí o seu, tá certo? Por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui junto com vocês, né, levando informações para colegas, né, que também estão envolvidos em serviços, em áreas classificadas, né. A gente está aqui para isso. Só por esse motivo eu já estou muito satisfeito. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Gente, então a gente encerra por aqui o nosso Ledcast. Como os meninos falaram, eu espero que a nossa missão esteja cumprida, que a gente tenha conseguido alcançar vocês e levar alguma informação, algum tema relevante para vocês. E só tenho a agradecer também, mais uma vez, desculpa a redundância, Bugarelli, que a gente está muito feliz mesmo. Sem dúvida. Eu estou muito honrada, 2 mestres, professores aqui, aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido bastante. E até a próxima, pessoal. Obrigada! Obrigado. Tchau, tchau.